Muito bem, queridos, nós temos conversado sobre a história do profeta Jonas. Vamos ver se a Passionata vai entrar. Entrou, olha aí que beleza, né? Essa música é a Passionata, uma sonata de Beethoven chamada A Passionata. Não tem nada a ver com a novela das 8, isso aqui, tá? E hoje terminamos essa série de Jonas. Assim como a Copa também termina hoje, né? E eu escrevi no nosso boletim, eu lamento profundamente, mas nem a Copa terminou como gostaríamos, e nem a história do profeta Jonas também vai terminar como gostaríamos. O livro parece que termina sem terminar, o livro termina de uma maneira esquisita. Sabe como é que o livro termina? Com uma pergunta. Deus fazendo uma pergunta. E a pergunta que fica sem resposta. Há exemplo assim de Dom Casmurro de Machado de Assis que termina direito sem terminar. Você fica, será que foi, será que não foi, será que é, será que não é? Quando você lê Dom Casmurro, se ainda não leu, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas Jonas é esse profeta que não consegue compreender a graça de Deus. Alguém que tem uma séria dificuldade em perdoar os outros. Abra comigo aí a sua Bíblia no capítulo 4. Vamos ler juntos o texto, quer dizer, você acompanha a leitura, por favor. Diz assim, capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Com isso o quê? Ele esperava que a cidade fosse destruída, mas Deus não destrói a cidade. Deus poupa a cidade. Se você se lembra, Jonas foi chamado para pregar arrependimento em Nínive. Ele não quer ir, ele acaba indo depois de sair do grande peixe. E o que ele menos queria acaba acontecendo. As pessoas ouvem a pregação e elas resolvem se converter, elas resolvem se arrepender dos seus maus caminhos. Agora, veja só o que acontece. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Veja o que Deus está perguntando para ele. Você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Perceba como as emoções de Jonas são sempre vividas ao extremo. Ele fica grandemente frustrado, ele fica grandemente irado, ele fica grandemente alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive
tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E acaba o livro. A gente gostaria que o livro terminasse. Então Jonas reconheceu o que o Senhor havia dito. Ele aprendeu o significado da graça e pediu para que Deus mudasse o seu coração e colocasse o amor e o perdão pelos perdidos. Mas você não sabe como terminou. Nós só vamos saber na eternidade. Quando a gente estiver lá no céu, iremos lá na locadora celeste, pegaremos lá o livro de Jonas e ali poderemos assistir possivelmente o capítulo 5 que não foi publicado aqui. Nós não sabemos como Jonas terminou. Sabemos que a Copa terminou muito mal para a gente, né? Por isso é que eu vou poupar hoje os nossos assuntos futebolísticos, né? Porque o nosso coração ainda está um pouco frustrado, entristecido, e pode ser que você queira viver um dia de fúria como viveu Jonas. Esse filme é de 1993, estrelado por Michael Jonas, o Michael Douglas, né? Emprestamos aí o Jonas. Eu não sei se você já viu esse filme. Esse filme é perigoso. Se você tem estupim curto, é melhor você pensar se vale a pena assistir esse filme. Se você tem acesso a comprar armas, bazucas e metralhadoras, eu sugiro então que você não assista o filme, né? Mas o filme, ele vai contar a história de um homem desempregado que chega ao seu limite num dia de congestionamento. Aliás, o calor está assim, eu não vou usar o termo infernal, porque fica feio usar um termo desse na igreja, né? Aliás, a pessoa ficou tão entusiasmada com a pregação do pastor. Pastor, o senhor esteve infernal hoje, né? Achando que estava elogiando assim. O pastor não sabia se ria ou se chorava, né? E tem até uma cena curiosa, que o calor está tão grande e tem uma mosca chupando aqui o sangue do pescoço dele no trânsito. Eu achei que era essa mosca que tinha pousado aqui, né? Ele se irrita, larga o carro no meio do congestionamento. Onde você vai? Vai embora. Ele resolve cruzar a cidade a pé porque o trânsito está paradaço. Aquele calor. Ele resolve descansar num lugar, só que ele não sabia que o lugar onde ele estava sentado era território de gangue. E vai um cara lá, manda ele sair e pega um taco de beisebol para bater nele. Ele está tão feliz com a vida, está tão bem-humorado, que ele consegue pegar o taco de beisebol e começa a bater no cara. E aí sai esse cara pela cidade, com a paciência já esgotada, com um taco de beisebol na mão. Sabe o que acontece? Vem a gangue do cara para acabar com esse homem, né? Com o William Foster. Só que o carro capota. E quando o carro capota, todo mundo fica desacordado. E aí sobra bazuca, metralhadora. Ele não tem a menor dúvida. Ele pega aqui, faz a sua malinha, já está levando uma calibre 12. E ele está extremamente bravo com a vida e quer ver se alguém pisa torto no caminho dele. Ele está decidido, queridos, a combater a escória da sociedade. Imagine o que um dia de fúria na vida de um homem pode fazer. Qualquer semelhança com Jonas não será mera coincidência. Jonas só não tinha uma bazuca na mão, né?